Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Viviane Quintas, estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre insalubridade e periculosidade. Mas antes vou me apresentar direito, sou formada em recursos humanos, estou nessa área há mais de 12 anos e sinceramente amo essa parte. Então tudo que eu puder compartilhar com vocês, espero que venha agregar, tá bom? Vamos ficar aí, não sai daí. Gente, sabe aquelas dúvidas que nós temos sobre insalubridade e periculosidade? Estamos aqui para sanar todas e realmente começar do começo. Mas eu preciso que você fique aqui conosco, não saia daqui, então vamos lá, sabe? Embora os termos sejam semelhantes, periculosidade e insalubridade, eles são diferentes. O que a Constituição Federal diz? Que para todos os trabalhos perigosos, insalubres ou danosos, é necessário que seja pago um adicional, tá? Mas fica por aí. E aí a gente tem que dar uma olhadinha na questão trabalhista. Então, o que a CLT nos diz? Então, agora eu vou dizer para vocês o que o artigo 189 da CLT diz realmente sobre a sua explicação. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquela que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõe os empregados a agentes nocivos à saúde, acima do limite da tolerância, fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos. Então, quer dizer que, diante disso, qualquer atividade que o colaborador, o empregado, fique muito tempo e venha causar danos ao seu ouvido, à sua visão, e mesmo que ele utilize EPIs, ele precisa ser resguardado financeiramente. Mas como? Uma característica da questão da insalubridade é tudo que causar dano à imunidade do empregado, né? Colocar ele em risco gradativo o tempo todo, sobre calor excessivo, poeira excessivo, ruído excessivo, agentes biológicos excessivos, isso enquadra a questão de um dano gradual, ou seja, se a pessoa ficar num local onde tem muito barulho por algumas horas, não vai criar um impacto naquele momento, mas gradativamente, se ele for recorrente, isso causará problemas à saúde dele. Então, isso é considerado um dano insalubre. Logo, o colaborador precisa receber por este dano, tá? Para que financeiramente ele seja resguardado. Então, agora a gente vai falar sobre o artigo 193 da CLT, que fala sobre atividades perigosas, que é diferente da insalubre. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho impliquem risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador. A grande diferença é o risco. Para um trabalho perigoso, não importa se o tempo que você fica exposto, diferente do insalubre, mas é a questão de segundos você colocar em risco a vida do empregado. Vamos deixar um exemplo. Posto de gasolina. É um local inflamável totalmente perigoso. Então, todos os colaboradores que trabalham no posto de gasolina recebem periculosidade. Por quê? A qualquer momento, aquilo pode explodir e em segundos a vida do colaborador ter um fim. Então, recapitulando, a questão da insalubridade, mesmo que o empregador consiga minimizar os riscos através de EPIs, que é equipamento de proteção individual, ele gradativamente pode colocar a saúde do colaborador em risco. Diferente da periculosidade, que não precisa estar o tempo todo, habitualmente, nesse lugar de risco. Até porque questões de segundos, a vida dele pode ser colocada em risco e isso pode acontecer um acidente fatal. Então, o que caracteriza mesmo a periculosidade seria uma única palavra: fatalidade. E agora vamos falar da questão de pagamento, né? No artigo 193, parágrafo 1º, a CLT garante que o colaborador que estiver em atividades perigosas deverá receber o acréscimo de 30% sobre o salário. Diferente da questão da insalubridade, que é classificado em 3 graus, sendo mínimo, médio e máximo, com os seguintes percentuais: 10%, 20%, 40%. A questão que a gente precisa se atentar quando eu ou você for calcular isso é que um não somatiza o outro. O colaborador poderá sim escolher qual será o mais benéfico para ele. Entretanto, você nunca vai pagar insalubridade e periculosidade.
ok? Então você tem que pagar eles separadamente. Então, ou o colaborador está em local insalubre ou o colaborador está em local perigoso, tá? E aí você faz o pagamento, ambos, com as suas porcentagens sobre o salário. Outro ponto importante é nos atentarmos para questões das convenções coletivas, porque conforme a reforma trabalhista de novembro de 17, ficou garantido que existem algumas atividades que o negociado sobrepõe o legislado, numa questão que beneficia o empregado. Então, se uma determinada convenção, um determinado sindicato prever um percentual maior do que a CLT, a empresa deverá se adequar e pagar esse percentual maior, porque é mais benéfico para o empregado. Outro ponto também que precisamos ter uma atenção é que a partir do momento que o colaborador, que o empregado sai do local insalubre, sai de uma atividade perigosa, esse benefício é cessado, ok? Ele terá reflexos do período, entretanto o benefício será cessado. Ele só receberá a partir do momento que ele estiver realmente exposto em atividades perigosas ou atividades insalubres. Então vamos lá, pessoal, fazendo um review do que a gente acabou de falar, tá? Periculosidade e insalubridade, embora sejam termos semelhantes, há diferença. Um requer a habitualidade, o outro não, tá? E isso a gente deixou bem claro. Um também determina, a CLT determina 30% sobre o salário, o outro tem variáveis de 10, 20, 40%. Nenhum se soma. O colaborador tem o direito de escolher qual é o mais benéfico para ele. E também a gente tem que se atentar na questão da proporcionalidade, mas isso é para um outro dia, num outro assunto, quando você voltar conosco.